Depois de quase 7 anos longe dos holofotes, Kishimoto e Ikemoto retornam novamente para comentar sobre Boruto. Pois é, meus amigos, se vocês acharam que o conteúdo de Naruto e Boruto tinha acabado por esse mês, sinto lhes informar, mas... Realmente temos muito conteúdo para comentar, já que vamos comentar sobre a entrevista de Kishimoto e Ikemoto nesse último final de semana. E meus amigos, tivemos muitas polêmicas relacionadas às falas do Kishimoto e também até mesmo a revelação de quem de fato escreve o mangá de Boruto. Além, é claro, de várias outras curiosidades sobre a franquia. E então, caso você tenha ficado curioso e quer saber um pouco mais do que foi dito nessa última entrevista, cola com a gente que hoje realmente tem. E caso você seja novo por aqui, se possível se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Tamo junto e bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, como já comentamos aqui no canal tem um tempinho, basicamente, nesse final de semana do dia 23 ao dia 25, teríamos então uma nova entrevista com Kishimoto e Ikemoto lá na França. Eles seriam então tirados do Japão para poder comentar um pouquinho ali sobre o trabalho deles e também um pouco sobre Boruto, né? Sendo assim, sexta-feira tivemos a primeira entrevista, que foi basicamente no cinema e tal, e aí o pessoal meio que reexibiu ali o filme de Boruto e tudo mais. Tivemos meio que um novo documentário, assim como também uma nova entrevista ali, que foi gravada ali e também publicada ali pro pessoal que acompanhou. Basicamente, eu já gravei sobre o conteúdo dessa entrevista, mas como os comentários dos leakers estavam muito parcial e a gente não tinha exatamente as perguntas e as respostas completas, eu meio que decidi jogar tudo fora, jogar tudo no lixo ali e esperar sair o conteúdo mais completo para vir comentar com vocês. Mas quanto à primeira, a gente teve então praticamente toda ela desfragmentada, tivemos uma tradução bem coerente, bem interessante, que traz ali bastante conteúdo. Então a primeira pergunta que a gente tem aqui pro Kishimoto e pro Ikemoto é onde o repórter pergunta sobre o que foi mais difícil na colaboração para a concepção de Boruto. Nesse ponto, Kishimoto diz que o mais difícil foi em relação a uma decisão sobre um personagem importante, pois eles tinham visões diferentes sobre ele. Tanto Ikemoto quanto Kishimoto, eles meio que discordavam algumas coisas ali sobre o próprio personagem. Kishimoto também diz que o Ikemoto foi convincente e insistiu, em seguir ali basicamente o caminho dele, e o Kishimoto apenas confiou ali no trabalho do Ikemoto. Revelando assim que, basicamente, mesmo a estrutura do conteúdo do filme ali sendo baseada na vida do Kishimoto, dele e dos filhos dele e tudo mais ali, com a relação de Naruto e Boruto e tudo mais, basicamente, dali pra frente, a construção do personagem caiu basicamente na mão do Ikemoto. Kishimoto criou o Boruto, mas basicamente quem dá andamento à história dele seria basicamente o Ikemoto, e o Kishimoto apenas confia ali no que ele tá fazendo. Outra pergunta também questiona os dois sobre como foi a transição de assistente para roteirista. E aí eles respondem que, na verdade, o roteiro, em linhas gerais, ele basicamente foi escrito desde o início. Kishimoto também diz que confia no Ikemoto e quase nunca ele tem ali nada a dizer, quando eles tomam decisões sobre o enredo geral da trama. Revelando então que quando o Ikemoto envia o storyboard pro Ikemoto, é muito raro que ele faça modificações importantes naquilo que foi feito. Sendo assim, Kishimoto meio que revela aqui, nesse pequeno parágrafo aqui que a gente tem, que ele comenta que ele confia no trabalho do Ikemoto. Isso aqui é uma coisa de uma entrevista lá de 2016 ainda, que a gente já suspeitava, que basicamente o Kishimoto colocou o Ikemoto para trabalhar com Boruto, trabalhar com esse novo material, esse novo spin-off em si, porque ele queria dar uma chance de ver como o Ikemoto ia se sair trabalhando sozinho. Isso daqui lá na entrevista passada de 2016, Kishimoto já tinha comentado ali que ele queria ver como seria o trabalho do Ikemoto quando o Ikemoto trouxe uma one shot ali chamada Cosmos, do próprio Ikemoto mesmo, de autoria dele, e ela acabou não sendo aprovada, para ser feita uma publicação e tudo mais, mas aquele trabalho do Ikemoto acabou chamando muita atenção do Kishi, que simplesmente quis ver, queria saber como seria uma obra entregue pelo Ikemoto. Sendo assim, basicamente o que é dito aqui é que o Kishimoto, eles já estruturavam um roteiro ali desde o começo. Por exemplo, Kishimoto define ponto A da história, lá onde começa Boruto, e ele define o ponto B, onde vai ter ali meio que um checkpoint ali da história e tudo mais. Como por exemplo assim, começamos no arco do filme, mas do arco do filme até o time skip eu quero o Boruto renegado. Agora, como vai ser feito o caminho para chegar do filme até o Boruto renegado, isso aqui não é o Kishimoto que faz. Isso aqui é basicamente o Ikemoto que faz. Ele cria a narrativa, o plot, os textos, os balões, a contextualização, as interações, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de batalhas e tudo mais,
as decisões aparentemente são do Ikemoto. Ele pega, cria tudo, manda pro Kishimoto, ele faz a revisão e, como ele mesmo disse, raramente ele faz modificações importantes ali e tudo mais, devolve e eles criam então o material completo. Sendo assim, baseado nisso aqui, a gente já começa meio que a ter ali uma visão de que quem escreve mesmo o mangá, ou a parte bruta do mangá em si, é de fato o próprio Ikemoto, e o Kishimoto fica então somente na supervisão. Outro ponto de questão que a gente tem aqui é quando o repórter pergunta pro Kishimoto se ele já teve vontade de desenvolver melhor algum personagem lá no período de Naruto. E o Kishimoto, por incrível que pareça, ele responde que sim, e esse personagem seria a Sakura, já que ele comenta que ela é a única que não teve o direito, né, de ver os seus pais desenhados e tudo mais, e que mesmo fazendo isso para um formato de filme, né, que teve lá o Road to Ninja e tal, que a gente vê os pais da Sakura e tudo mais, aquilo ali nunca foi no formato original da série, ou dentro do conteúdo do mangá e por aí vai. E ele comenta então que ele realmente queria fazer, mas ele acabou perdendo a oportunidade. Sendo assim, muito difícil de inseri-los na trama, né, no meio ali da história, no meio de guerra e tudo mais, essas coisas assim, e nem mesmo deu tempo dele fazer isso no final da história. Sendo esse um ponto até que eu digo que seria bem interessante, porque a Sakura é um personagem principal, né, convenhamos, né, o time 7, mesmo que boa parte da história gire em torno de Naruto e Sasuke e tudo mais, ali aquela corrida e pá, a gente teve também um personagem como o Kakashi, que foi um dos melhores desenvolvidos dentro do mangá inteiro, e a Sakura, querendo ou não, fazia parte ali do mesmo time, né, então a gente precisava de um desenvolvimento, não que ela não tivesse, ela teve um dos melhores que a gente viu na obra, pelo menos dos personagens femininos que a gente viu, né, ao longo da trama, mas obviamente, acho que trabalhar uma situação ali dos pais e tal, desenvolvimento dela, né, coisa que ela aprendeu ali com a Tsunade, podia meio que ser dividido ali com os pais, coisas assim, pra gente ter pelo menos uma outra perspectiva de personagens em desenvolvimento com pais dentro da trama, né, já que Naruto e Sasuke não tinham ninguém por eles, Kakashi também era um personagem meio solitário, depois obviamente o Naruto foi recebendo ali amigos e tal, Jiraiya e tudo mais, mas do ponto de vista que um personagem que já tinha uma estrutura familiar a gente realmente não viu, né, pelo menos não no time principal. Agora, outro ponto que também é questionado é onde é dito ali como seria fazer uma série longa. Kishimoto responde então que para ele foi muito desgastante fisicamente, onde ele diz que ele não tinha uma resistência física suficiente para manter um bom nível a todo momento. Ele também comenta ali que teve períodos que foram muito difíceis ali dele poder criar, né, como por exemplo o arco Pen, porque ele não sabia quem estava certo, quem estava errado, se o Naruto estava certo, o ponto de vista do Pen também tinha seus pontos ali de razão e tudo mais, sendo esse um ponto bem difícil aí para a escrita dele de uma série longa. Comentando também que se o Ikemoto não tivesse aceitado Boruto, ele não teria continuado. Esse aqui, mano, é um ponto extremamente crucial, porque no começo da obra o pessoal reclamava, né, tipo, por que Kishimoto não volta a escrever? Por que Kishimoto não volta a desenhar essas coisas assim e tudo mais? O traço do Ikemoto é muito feio, Kishimoto volta, não sei o que. E aí agora é revelado então que se o Ikemoto não tivesse aceitado, né, se ele não tivesse ali a confiança do Kishimoto e tudo mais, Kishimoto teria parado lá em 2014, quando ele terminou Naruto, né, basicamente. Teve até um Gaiden ali mais adiante, tal, o arco do filme e tudo mais, mas ainda assim uma continuação ali de periodicidade mensal e tal, ali com o mangá e tudo mais, se dependesse do Kishimoto, simplesmente não teria, porque o cara simplesmente foi desgastado a vida dele inteira num formato semanal. Sendo assim, Ikemoto tendo muitos créditos, né, muito mérito aqui também, sobre tudo que ele fez, tudo que ele escreveu, tudo que ele produziu, já que se não fosse ele, simplesmente a obra não existiria. Quanto à resposta do Ikemoto sobre a mesma pergunta, ele comenta que quando se faz uma série longa, é preciso evoluir bastante com o tempo, principalmente com relação às tendências, o roteiro muda bastante, e atualmente, né, ele até comenta que o script atual está bem distante do original, como por exemplo, ele comentar pontos onde o Koji deveria ter morrido há muito tempo atrás, e o personagem do Kashin Koji, ele simplesmente não seria assim, da forma como ele está sendo hoje em dia, assim como também nem mesmo ali para a situação da fuga do amado de Konoha e tudo mais, e até mesmo para a criação dos personagens de Eida e Daemon. Mas ele comenta que tudo isso, né, contribuiu para dar um aspecto ainda mais interessante na série, ou seja, como a gente comentou ali anteriormente, né, do Kishimoto definir um ponto A e um ponto B, basicamente eles têm uma ideia do que eles vão fazer, só que o desenvolvimento e a progressão do roteiro, isso aí eles vão ter que ir vendo e trabalhando ao longo do tempo, ao longo da publicação e tudo mais, mesmo já tendo mais
mais ou menos uma ideia de como seria. Se vocês querem um exemplo aqui muito claro, que vocês sabem que eu sempre reclamo aqui com vocês, com relação à onipotência da Eida, eu sempre disse pra vocês, o plot twist do Boruto Renegado, ele é um plot twist muito foda, tipo, o resultado dele é muito foda, mas a construção que foi feita, ela foi muito em cima da hora, é muito Deus Ex Machina, não é algo relativamente bom, sabe, não é algo bom, bem executado e tudo mais, justamente por conta disso daqui que o Ikemoto tá falando, a mudança ali, né, do script original e tudo mais, onde levou basicamente uma escrita diferente e ela sendo moldada e adaptada ali ao longo da publicação do mangá. Sendo assim, se vocês pegarem como exemplo a profecia do Momoshiki, né, os olhos azuis ali que vão tirar tudo de você, essas coisas assim, basicamente aquela profecia se referia a outra coisa, outro meio de perder tudo, outra ideia lá do começo do mangá, mas que ela foi mudando e como ele disse, né, Eida e Daemon não estavam previstos ali para acontecer, para aparecer, mas provavelmente eles foram inseridos porque a Eida teria uma carta branca ali para desenvolver esse plot twist, né, da profecia ali e tudo mais, de uma forma meio que simples e que não necessitasse o autor desenvolver ela, né, desenvolver toda essa trama do começo até o final, tipo, você vai perder tudo. Beleza, e aí? A profecia apareceu no capítulo 10, a gente já tava no capítulo 70 e basicamente isso nunca tinha sido trabalhado. Simplesmente foi algo que foi jogado ali de qualquer forma e ficou. Então, esse aqui é um ponto interessante que a gente tem, né, que provavelmente o autor, os dois, né, tanto Ikemoto quanto Kishimoto e o Kodashi, né, vamos dar um mérito aqui pra ele também, eles tinham uma ideia lá no começo do mangá, mas quando foi se desenvolvendo, se desenrolando, eles acabaram meio que tomando outros caminhos ali pra poder chegar no resultado que a gente tem hoje em dia. Enfim, outra pergunta que é feita aqui também é feita diretamente pro Ikemoto, onde o entrevistador ele comenta o seguinte: qual é a sua relação com a moda? Essa aqui eu digo pra vocês que é uma pergunta pertinente pro Ikemoto, mano, porque a gente vê que ele se inspira muito nisso em praticamente tudo que ele faz, tudo que ele desenha e tudo mais. E ele comenta então basicamente o seguinte: pra mim, a forma como as pessoas se vestem reflete a visão que elas têm de si mesmas. Sarada, por exemplo, usa uma jaqueta tão grande que deixa o ombro descoberto. Na verdade, essa jaqueta, né, é da mesma marca que o Boruto gosta muito, então ela comprou aquilo ali desde que ele desapareceu. Meio que dando a entender ali que reflete um pouco da própria Sarada, né, dela gostar do Boruto e tudo mais, essas coisas assim, refletindo um pouco da personagem, ou do sentimento da personagem ali, com relação ao que ela veste. Não que isso seja necessariamente importante, mas é realmente algo curioso. Ele também comenta então que o Boruto, né, por sua vez, ele carrega então um grande peso, tem um respeito ali, né, e sempre quer se parecer ali como Sasuke e tudo mais, tendo uma visão muito cuidadosa assim da sua imagem. Já que basicamente ele era um garoto privilegiado, né, burguês, por assim dizer, por isso ele veste então aquela jaqueta ali do seu mentor e tudo mais. Quanto ao Kawaki, ele comenta, né, que no entanto, o Kawaki ele nunca teve uma preocupação, né, baixa autoestima e tudo mais. Ele então usava apenas aquilo que o amado entregava pra ele, basicamente roupas aleatórias ali que eram entregues só pra ele se vestir. Por isso que ele não é tão cuidadoso assim com a aparência e tudo mais, e ele veste apenas o que a Eida diz pra ele comprar. Sendo esse aqui um ponto até que bem interessante, né, porque o Ikemoto meio que vincula uma coisa e tenta colocar, tipo, pelo menos alguma parte da personalidade do personagem ou do sentimento do personagem relacionado e refletido naquilo que ele tá vestindo. Já outro ponto que a gente tem aqui também é onde é perguntado quais seriam as diferenças de evolução entre o Naruto e o Boruto. Aqui o Ikemoto responde que o Naruto, né, ele é um garoto que começa sem nada e acaba conquistando tudo lá no final, e o Boruto, por outro lado, é um personagem que ele tinha tudo e que no final ele acabou perdendo tudo. Tendo então que lidar com essa situação, o Boruto, né, tendo ali então meio que uma mistura de um lado do Sasuke e tal, que perdeu tudo, né, e também um lado como o Naruto, aquele lado que vai lutar para conseguir de volta tudo aquilo que ele almeja, desde que obviamente ele acabou perdendo tudo. Outra pergunta que é feita aqui também seriam quais as diferenças na relação Naruto Sasuke e Boruto e Kawaki. Nessa questão aqui, o Kishimoto diz que Naruto e Sasuke são totalmente diferentes ali um do outro na aparência, mas que eles se assemelham muito lá no fundo, né, já que ambos conheceram a solidão. Naruto perdeu tudo, né, nasceu sem nada, e o Sasuke tinha tudo e ele perdeu tudo também. Sendo esse aqui o ponto principal que une os dois. Já com relação a Boruto e Kawaki, por sua vez, eles são totalmente diferentes e eles não têm nada em comum. Ikemoto também comenta aqui, né, sobre essa pergunta, onde ele diz que Naruto e Sasuke, né, na relação entre eles, que o personagem principal é quem demonstra afeição pelo Sasuke, então ele meio que se abre ali e tudo mais,
comentando ali que o Naruto era o cara que tava sempre tentando acolher o Sasuke e por aí vai. E na relação Boruto e Kawaki, ele comenta algo polêmico aqui, né? Ele diz que o Kawaki é quem demonstra mais afeição pelo Boruto do que o contrário. E esse ponto aqui, mano, apesar dele ser meio polêmico, o Ikemoto não mentiu. Porque por incrível que pareça, toda a situação do Kawaki, tudo que o Kawaki, ele é apresentado, mesmo ele sendo tipo um personagem extremamente FDP ali na história e tudo mais, cagando a família Uzumaki, por assim dizer, no final, toda essa loucura dele é movida pelo amor. Tanto pelo amor que ele tem pelo Naruto, o amor que ele tem pela família Uzumaki em si, ele meio que confunde as coisas e transforma tudo aquilo em uma loucura que a gente vê, né, acontecendo aí, matar o Boruto e tudo mais, mas no fundo a gente sabe realmente quais são os sentimentos do personagem. E se você acha que isso aqui tá errado, mano, você está discordando basicamente do autor. E se você está discordando do autor, quando o autor diz uma parada, alguém aqui está lendo o mangá errado, né? Então, basicamente, se o autor comentou, é porque realmente é isso. É um ponto até um pouco difícil da gente poder ver, né? É meio que uma agulha num palheiro ali, poder enxergar isso no Kawaki, mas de fato é isso mesmo que o personagem reflete, né? Toda essa loucura dele é reflexo de um amor que ele tem ali por todo mundo, basicamente. Mas em especial pelo Naruto, mas entre ele e o Boruto, a gente já viu que isso realmente seria possível. Outra pergunta que a gente tem aqui também que é bem interessante, é onde é comentado como é o processo de criação de personagens. E nesse ponto, o Ikemoto responde que, para tornar ali as coisas mais interessantes, ele coloca características muito singulares que permitem ali, né, imaginar um comportamento de personagem em relação a isso, mas que nem sempre tudo corresponde à realidade. Por exemplo, ele comenta que a Eida, ela tem um poder ali para ela dominar o mundo, colocar todo mundo de joelhos para ela, mas no fundo ela tá focada apenas no amor, que é algo que a torna um pouco ingênua, por assim dizer. Ela tem objetivos menores, objetivos mais pé no chão ali e tudo mais, mesmo ela tendo um poder ali para destruir tudo e alterar tudo e colocar tudo a bel prazer dela, ela simplesmente corre atrás daquilo que é importante para ela, que ela considera importante mesmo sendo algo que seria pequeno para a trama em geral. Quanto ao Hidari, ele comenta, né, que ele tem as mesmas técnicas do Sasuke, ele lembra também muito o Sasuke em diversos aspectos ali e tudo mais, mas na verdade ele não se parece em nada com ele, sendo um personagem muito excêntrico e basicamente um personagem novo. Outra pergunta que eles têm aqui é quais conselhos eles dariam para jovens mangakás. Kishimoto diz que ele não diz que será algo para sempre, né? Um mar de rosas ali que vai ser tudo mil maravilhas e tudo mais, mas ele diz que todos devem tentar encontrar algo que realmente lhes dá prazer naquilo que eles estão fazendo, porque ele acha que esse é o ponto de grande diferencial. Não importando o quanto você se esforce, isso se percebe quando alguém está realmente se divertindo com aquilo que cria. E essa pessoa então, quando ela se diverte fazendo o que gosta, basicamente ela vai se sobressair tendo um motor motivacional. Quanto à resposta do Ikemoto, ele comenta que a pessoa deve transmitir ali, né, o que você gosta dentro do seu conteúdo de mangá. Por exemplo, onde muitos comentam sobre a roupa da Sarada quando ele cria, né, o vestidinho ali, o salto alto e tudo mais, mas ele comenta que é o que ele gosta, então ele acaba fazendo. Ou sobre o fato, né, de garotas usarem salto altos e tal, mesmo sendo ninja e tudo mais, ele responde ali que essa é uma nova era, elas dominam o chakra perfeitamente, e por que elas não poderiam usar um salto alto e por aí vai. Adicionando também que ele vai continuar fazendo isso, porque é isso que agrada ele, porque é isso que motiva ele a dar o melhor dele a cada mês que ele publica um capítulo. Ou seja, esse ponto aqui do Ikemoto revela que ele sabe das críticas que são feitas, ele realmente sabe que o pessoal não gosta ali, tipo do salto alto ou vestidinho, essa coisa assim, mas segundo ele é isso que ele gosta de fazer e ele não se importa com as críticas e tudo mais, e ele vai continuar fazendo independente do que o pessoal ache. Esse ponto aqui, mano, eu acho um ponto até interessante, porque tipo assim, tá ligado? Ele tá jogando pra perder. Por quê? Porque ele sabe que vai ter pessoas que não vão gostar, vai ter pessoas que provavelmente pode acabar boicotando o mangá, deixando de ler, deixando de comprar e tudo mais, mas como ele não se importa, e é isso que ele gosta de entregar, é isso que ele gosta de fazer, ele continua fazendo. Exatamente como foi comentado ali pelo próprio Kishimoto, talvez seja um próprio pensamento do Kishimoto, né, que passou ali pro Ikemoto, discípulo dele e tudo mais, que faz ele ter essa motivação, né, mesmo que seja algo meio estranho, eu também não curto, particularmente eu não curto, mas eu não vou julgar, porque aqui eu também gosto de comentar o que eu gosto, e às vezes tem pessoas que não gostam do que eu comento, e basicamente eu assumo o risco da pessoa não gostar do que eu comentei, da pessoa não se inscrever, da pessoa não me acompanhar e tudo mais, ou não gostar de mim, ou das minhas opiniões, então meio que eu também defendo esse ponto de vista, mas
mas ainda assim eu acho um pouco estranho, né? Salto alto e tudo mais, mas se tá no gosto do autor, quem sou eu pra julgar? Enfim, basicamente essa aqui é a entrevista então do dia 23 que a gente teve da última sexta. Sobre a do dia 25, pessoal, eu vou pedir pra vocês esperar só mais um pouquinho, falando assim, na moralzinha, porque as traduções, mano, pô, deu muita confusão, tá tendo cancelamento, o pessoal tá tentando ali meio que cancelar o Kishimoto, falando coisas, imputando coisas que ele não é. Então, como não teve ali uma entrevista gravada ainda e tal, não chegou o material completo pra gente, até tem algumas coisas que foram comentadas, mas elas estão meio distorcidas e tudo mais. Eu prefiro dizer pra vocês assim, que diferente dos spoilers, né, os spoilers basicamente a gente consegue se corrigir quando sai ali um conteúdo diferente do spoiler e tudo mais, só que nesse ponto eu não vou trazer ainda pra vocês, porque simplesmente eu não posso errar com relação a colocar palavras na boca do próprio autor. No caso dos spoilers, eu assumo o risco de comentar alguma coisa errada e tudo mais, mas aí é eu comentando e não outra pessoa, não o autor e tudo mais, então eu não quero comentar nada que vá comprometer o conteúdo da entrevista em si. Mas assim que sair alguma coisa oficial, sair o vídeo ou a entrevista por escrito ali pelo site oficial da editora e tudo mais, aí eu venho aqui no canal e trago pra vocês completíssimo, como a gente comentou aqui. E realmente, pessoal, tem bastante coisa interessante, mas eu só vou comentar oficialmente aqui no canal quando sair um material oficial. No mais, a gente vai comentar aí essa segunda entrevista aí ao longo das próximas lives e tudo mais. Por hora, é isso aqui. Se vocês gostaram aqui do conteúdo desse vídeo, se possível, mano, deixe seu gostei. Dá muito trabalho pra fazer isso aqui pra vocês, trazer todo esse conteúdo, editar e tudo mais. Então, dá essa força aí pra gente. No mais, é isso. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos numa próxima. Tamo junto e é nóis!